Olá, boa tarde e a paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Ivaldo e mais um vídeo colocando aqui no YouTube. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você após esse vídeo ou no começo dele, no meio, querer curtir, se inscrever no meu canal, eu fico agradecido, que Deus te abençoe. Mas o importante aqui é a palavra de Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 3 é a leitura desta noite, que está escrito assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Isso é muito tremendo. Em todo lugar. Não tem como esconder dos olhos de Deus. A gente pode esconder do homem, a gente pode esconder da mulher, esconder da polícia, esconder do bandido, mas de Deus não tem como esconder, porque os olhos de Deus estão em todos os lugares. Olha que coisa tremenda. Por muitos e muitos séculos, nós dependemos, sempre fomos dependentes de alguma autoridade espiritual. Alguém que orasse, alguém que pregasse, que falasse da palavra de Deus para a gente. Os tempos estão mudando. Na minha infância eu ouvia falar muito de Sodoma e Gomorra, e eu ficava, meu Deus, como aquele povo era mau. Sodoma e Gomorra, perto dessa geração, eles não eram mau. O irmão, mas teve até o dilúvio, teve isso. Eles não eram mau. Perante essa geração, não. A população do mundo inteiro cresceu, e junto com ela o pecado se aumentou. Quer ver um exemplo aqui? Vou dar só um exemplo para você. Já veio no mundo que vivemos o HIV. No mundo que vivemos, o câncer mata demais. No mundo que vivemos, a guerra mata demais. No mundo que vivemos, dessa tal de pandemia coronavírus aí, a Covid-19, no mundo que vivemos, tanta coisa aconteceu e os homens continuam mal. Os homens continuam maldosos. O pecado do adultério, o pecado da prostituição, homens tirando a vida um do outro, a igreja de Deus fornicando dentro do templo. Quando foi, pastor? Eu sou muito curioso no YouTube, eu gosto de fazer pesquisa. Um tempo atrás eu fiquei assustado. Pastor, você está julgando, você nunca caiu? Já. No adultério, não. Mas quem é que não caiu? Tomara que quem tiver caído, que vê esse vídeo, entenda que não estou te julgando. Pelo contrário, eu estou trazendo um alerta de Deus para você. Desperta e acorda, porque os olhos de Deus tá vendo os bons e os maus. O que a gente planta, a gente colhe. Não sei quando, se vai ser agora na tua velhice, mas a colheita é certa. Olha que coisa tremenda. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Quer ver onde os olhos de Deus estavam? Vou te dar um exemplo. Quando eu pegar a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, lá no seu capítulo 8, vai ter uma palavra muito tremenda, mas muito tremenda mesmo. Enquanto Jeremias está preso, Deus vai abrir um mundo espiritual. Nós que somos cristãos, às vezes sentimos de bobo. O mundo acha que a gente é bobo. Quando eu falo mundo, eu estou dizendo os pastores, fornicadores, adúlteros, essa geração desse povo que peca e acha que Deus é bobo. Os olhos de Deus estão nos quatro cantos da terra. E talvez nesse momento os olhos de Deus estão pegando. Talvez nesse momento os olhos de Deus estão pegando você matando alguém. Quem deu a vida foi Deus, é Ele que tem que tirar.
Enquanto eu estou pregando aqui, os olhos de Deus estão vendo muitas mulheres quebrando a regra de Deus a respeito do casamento. Muitos homens saindo do seu relacionamento para entrar em outro relacionamento. Pastor, ninguém é de ninguém. Concordo, ninguém é de ninguém. Só que somente ficou assim depois que o Espírito de Deus saiu da sua vida. Porque quando Deus está na vida do homem, o homem começa a obedecer aos mandamentos do Senhor, não para viver triste, mas para viver uma felicidade diante de Deus. Porque quem obedece a Deus não tem problema no seu sentimento, não tem problema no seu coração. É uma pessoa bem resolvida e consegue resolver os problemas. Quando eu estou pregando aqui, os olhos de Deus estão vendo pessoas que estão roubando, que estão matando, prostituindo, adulterando, mentindo, fofocando, fazendo macumba, adorando imagem, pastores pregando a verdade e não vivendo essa verdade. Eu estou dizendo para todos, ninguém escapa dos olhos de Deus. Não é porque é pastor que vai escapar dos olhos de Deus. Não é porque é missionária ou etc. que vai escapar dos olhos de Deus. Porque os olhos de Deus estão em toda a terra. E como está a terra neste momento? A terra tem filósofo, a terra tem macumbeiro, a terra tem espírita, a terra tem cristão, a terra tem católico, a terra tem budista, a terra tem shintoísta, a terra tem pessoas das religiões tribais, a terra tem um monte de coisa, o povo de Maomé, a terra tem todo tipo de pessoas, a terra está cheia de político, né? Diz que religião e política não se discute. No dia da votação discute, né? Outro dia não. Eu sei que a terra tem vários tipos de pessoas com seus tipos de conduta e de comportamento. E o mundo precisa entender que os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Aonde tu quer chegar com isso, pastor Ival? Os olhos de Deus estão te vendo neste momento. Te viu de manhã. Os olhos de Deus te viu à tarde, à noite. Te viu o ano de 2010, 2020, 2015, 2017, 2021 que vai vir. Os olhos de Deus estão em toda a terra. Antigamente eu tinha mania de pedir, meu Deus, protege. Protege isso, protege aquilo. Hoje não. Hoje eu falo, meu Deus, se o Senhor ficar protegendo demais, essas pessoas não vão se converter. Pelo contrário, em vez de proteger, coloca a tua mão, aperta, espreme. Ô pastor, mas Deus é amor. Exatamente. É por causa dessa palavra que pregamos muito, que Deus é amor, que as pessoas não tomam vergonha na cara. Tem que parar, pastor? Não, temos que continuar. Mas temos que tirar no mundo espiritual. Temos que tirar, sabe, aquela preocupação que a gente preocupa. Ai meu Deus, se o Senhor tocar, meu Deus, a gente compra a batalha espiritual. E por misericórdia, Deus não tem tocado na tua casa. A minha oração mudou, já tem um tempo. Na verdade eu quero que Deus toca. Na verdade eu quero que Deus aperta, porque se Deus não disciplinar, se Deus não começar a apertar, a mulher de Provérbios capítulo 7, se Deus não começar a apertar a Sodoma e Gomorra do século 21, se Deus não começar a apertar o Brasil do século 21, a Palestina, os Estados Unidos do século 21, o povo não muda. Lembra do tempo de juízes? Sempre Deus levantava um juiz e sempre o povo voltava a pecar. Esse é o mundo, essa é a população do mundo. Deus vai pegar o profeta Ezequiel, até dentro do templo, tudo isso que eu estou falando aqui, olha, até dentro do templo, a Bíblia vai dizer algo que está acontecendo. Olha que interessante. Capítulo 8, versículo 3 fala assim: estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos do cabelo, o Espírito me levantou à terra, e a terra e o céu me levou a Jerusalém, visões de Deus. Olha, só tem. Você pode ler o capítulo inteiro.
Deus vai levar Ezequiel em espírito para ver o que está acontecendo dentro do templo. As mulheres estão adorando Dumuz, porque elas queriam, na verdade, segundo os estudiosos, engravidar, e elas acreditavam que Tammuz, o Deus Sol, podia resolver o problema delas. A Bíblia vai dizer que os sacerdotes estão adorando as imagens que estavam dentro do templo. Ninguém estava vendo, mas os olhos de Deus estavam lá. O templo que era para fazer sacrifício, o templo que era para explanar a palavra de Deus, o templo que era para oferecer sacrifício, expiação pelo pecado do povo, o templo agora está sendo um lugar abominável aos olhos de Deus. Uma abominação nojenta aos olhos de Deus, causa ciúme, porque o povo esqueceram de Deus, e Deus agora vai tratar com esse povo. Entrar dentro do templo, a gente imagina que o templo, ou que as pessoas que estão no templo são pessoas de muita responsabilidade, que vai cuidar da gente espiritualmente. Quando Deus me levantou como pastor, eu sempre imaginei que nós como pastor tem que ajudar a cuidar do povo espiritualmente. Mas a gente que é pastor, a gente sofre demais, a gente passa tanta luta, a gente passa tanta prova, mas a gente não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda, porque nós somos autoridade espiritual. Nós conseguimos abrir o mundo espiritual, por exemplo. O mundo espiritual neste momento está sendo aberto para mim trazer essa mensagem para você. Olha, Deus pega Ezequiel, além de pegar pelo cacho do cabelo, Deus mostra uma parede, um buraco, uma porta sobre a parede. Ezequiel começa a ver tudo que estava escondido. Porque tem pessoas que conseguem levar uma vida escondida. Existem pessoas no mundo que conseguem levar uma vida aonde esconde o pecado. E na verdade, como eu li em Provérbios 15:3, os olhos de Deus estão em toda a terra. Neste momento que eu estou pregando aqui, os olhos de Deus estão te vendo neste momento. Está vendo o presidente dos Estados Unidos, da China, essa guerra, esse problema que está tendo com esse coronavírus, as ameaças que estão correndo no mundo. Enquanto eu prego a palavra de Deus, Deus está vendo o oculto e o escondido. E um dia Ele vai trazer para a luz o teu pecado. E como consequência, você está mais ou menos encrencado. Porque prega é um Deus muito que te pega no colinho, que faz xodózinho. Esse não é o Deus que eu sirvo. Ah, mas a Bíblia diz que Deus faz isso, faz aquilo. Ô irmão, cuidado com o texto que você está lendo. Toda vez que Deus vai abraçar Israel, vai chamar do meu bichinho, meu xodó, é o Israel que se consertou com Deus. Quer ver um exemplo? Uzias, quando estava no concerto com Deus, tudo cresceu na vida dele. Mas Uzias, quando foi tocar no que não era da conta dele, pôr a mão aonde não deve, ficou leproso em sua testa. Porque na testa, para todo mundo ver, que o sacerdote, que era quem tinha responsabilidade pelo templo, não está fazendo o sacrifício, não, quem está fazendo é o rei, não é o ofício de rei. Pôr a mão aonde não pode, não tem ordem de Deus, é ficar leproso, porque os olhos de Deus estão em toda a terra. Uzias vai fazer sacrifício, isso é coisa de sacerdote. Trazer purificação, isso é coisa de sacerdote. Levar a palavra é coisa de profeta. O rei, ele cuida da parte política, o profeta leva a palavra de Deus, e o sacerdote traz a purificação para o ambiente. E todos serão usados por Deus. Porque a parte política de ajudar a cuidar da humanidade, isso é Deus também sobre a terra. A parte de levar a palavra sobre a vida do profeta, o profeta levar a palavra, isso é Deus também sobre a humanidade. Fazer expiação pelo pecado, trazer purificação, trazer o sobrenatural para a terra, aí era com o sacerdote. Deus só falava com os profetas, porque tinha sacerdote trazendo purificação para a congregação. Mas olha como é que Deus é tremendo. Dependia do sacerdote pagar um preço no mundo espiritual
para o povo ser purificado, mas aí Deus não falava diretamente com o sacerdote. Houve sacerdotes que Deus falou, mas o ofício de Deus falar era direto com o profeta, pelo preço que o sacerdote pagou. Ah, pastor, eu vi na Bíblia que o sacerdote... Sim, eu não estou dizendo que o sacerdote não era usado. E também não estou dizendo que o profeta também não era usado, como o rei não era usado. Davi era rei. E Deus usou Davi em todos os sentidos. Mas a colocação que eu estou colocando aqui é que o sacerdote devia estar purificando, trazendo purificação. Jeremias está preso, acorrentado, não tem como ver o que está acontecendo dentro do templo, mesmo sabendo do pecado daquela geração. Deus vai pegar Ezequiel e vai mostrar o oculto, profundo e o escondido. Olha o espiritual. Ezequiel é transportado lá do cativeiro até o templo de Jerusalém para ver as abominações que estavam no templo. Então tudo isso que eu estou te dizendo aqui é só para chegar a esse ponto. A pregação tem que ter objetividade. A pregação tem que tocar na sua ferida. A objetividade é tocar na sua ferida. A objetividade é você se converter. A objetividade é você se consertar diante de Deus. Mas o ponto principal aqui de toda essa história que eu contei é para te dizer que os olhos de Deus estão em toda a terra. Está dentro do templo, está no palácio do governo. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. E muito cuidado, porque Deus, Ele não inocenta o culpado e nem coloca o culpado como inocente. Cada um pagará pelo aquilo que fez. Ah, pastor, Deus perdoa? Perdoa. Tem um monte de gente presa que se converteram. Deus perdoou e está preso. Tem um monte de gente que está com câncer. Ah, pastor, câncer é porque pode pegar qualquer um até em você. Verdade, concordo com você. Vai ter um monte de gente que na saúde não fizeram nada para Deus. Aí veio o câncer, está no leito da enfermidade. Veio o HIV, está no leito da enfermidade. Por que, pastor, você tocou nessa tese? Porque a vida é muito curta. Isaías diz que nós somos como uma erva, como uma flor que murcha, que seca. O que você não paga hoje na sua juventude, um dia você vai pagar. Então toma cuidado e se conserta com Deus, porque Deus não é bobo. Você sempre focou na palavra Deus é amor e esqueceu que Ele também é fogo consumidor. Feche esse vídeo, deixando uma boa noite para você e toma cuidado, porque Ele vê o que está fora do templo, mas Ele também vê o que está dentro do templo. Tenha uma boa noite e que Deus te abençoe em nome de Jesus.